O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando o 3º domingo da Quaresma, já no refrão do Salmo 102, Deus se apresenta como um ser bondoso e compassivo. Naquele diálogo com Moisés, ele se apresenta como aquele que é, quando diz: Eu sou. E no pensamento judaico, ninguém poderia ver a Deus, e aqueles que tinham tal acesso não permaneceriam com vida. E Jesus se revela na sarça ardente, naquela sarça que não se consome, a Moisés. E Moisés, diante daquele mistério, na sua curiosidade, se aproxima. E Deus fala com Moisés: Moisés, Moisés. E ele diz: Aqui estou. Tira a sandália dos teus pés, porque este solo é sagrado, é santo. Então Moisés tem este diálogo com Deus, como um amigo conversa com outro amigo. E nessa proximidade, neste diálogo, Deus revela ter ouvido o clamor, o sofrimento do seu povo, que estava na condição de escravo no Egito. E quando Deus revela a sua identidade, embora que ainda seja um enigma, mas que na pessoa de Jesus, Ele mesmo vai dizer que Ele é, revelando a sua verdadeira identidade, quando dirá aos discípulos e às multidões: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E desse modo Deus vai revelando aquilo que Ele é, como também aquilo que está no seu próprio coração. E o refrão do Salmo 102
nos revela isso. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Este é o coração de Deus. Esta é a metodologia de Deus que, mesmo nos punindo, sua punição é o amor e a misericórdia. É um Deus sempre pronto, sempre disposto a erguer as suas mãos para levantar aquele que caiu. É um Deus que está com o coração sempre aberto para nos acolher e ao mesmo tempo nos convidar para fazermos o mesmo com os irmãos e irmãs. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos como juízes? No Santo Evangelho, os discípulos trouxeram uma notícia a Jesus, uma fofoca disfarçada. E o modo como Jesus reagiu diante daquela notícia, diante daquele acontecimento, da qual a vida de alguns galileus foram ceifadas e o sangue foi misturado aos sacrifícios, às oferendas, na qual Pilatos havia oferecido ao seu Deus. E César era considerado um Deus, e ai daquele que não o cultuasse, dobrasse seus joelhos diante dele. E aqueles que assim não procedessem, eram ceifadas suas vidas. Mas a resposta que Jesus deu aos discípulos nos ajuda na nossa meditação também. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ou seja, ao invés de estarmos apontando, olhando o defeito do irmão, devemos cuidar da nossa vida, da nossa existência, entrarmos neste caminho da conversão, do retornar ao coração de Deus. E São Paulo vai mais além, quando nos diz: quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Quantas e quantas vezes queremos nos apresentar como uma pessoa mais santa do que a outra? Quem somos nós? Senão, como se canta no refrão da quarta-feira de cinzas, nos relembrando: não esqueças que somos pó e ao pó um dia vamos voltar. Ou seja, somos humanos da nossa fragilidade, mas que não pode ser uma justificativa para o pecado. Tampouco usarmos daquela famosa desculpa: a carne é fraca. Tenhamos cuidado, porque as nossas ações, embora que não sejam determinantes, mas contribuem. Elas ajudam nesta aproximação, seja de Deus, do céu ou do próprio inferno. Realidade esta que quase não queremos mais comentar, como se o diabo não existisse, como se o inferno não existisse. Existe. O inferno é a ausência de Deus. E todas as vezes em que nós nos distanciamos de Deus, fugimos daquilo que Ele é: justiça, bondade, mansidão, todos esses atributos que caracterizam Deus,
corremos o risco de fazermos a experiência do inferno, ou ainda levar o nosso irmão a fazer esta experiência. E não é essa a experiência que Deus espera de nós. Não é essa a experiência que Ele nos propõe, senão da aproximação, assim como Moisés fez. Aproximou-se daquela sarça cujo fogo não se consumia, sempre vivo, operante, dinâmico. Assim é o coração de Deus. E o nosso coração precisa ser semelhante ao coração dele. Um coração fervoroso, que aquece, um coração quente e não um coração frio, porque um coração frio é a condição daquele que já morreu. E quantos corações estão nessa situação? Um coração frio que não é capaz de amar, age com indiferença, como se o outro não existisse, esquecendo de que do mesmo coração, do mesmo amor, do mesmo ato, na criação, Deus assim nos fez. E concluindo, viu que tudo era bom. E nesse tempo quaresmal, somos convidados mais ainda a retornarmos para Deus, mas com perspectiva diferente. É fazer a experiência dele, mas permanecer nele também, para que as nossas ações não fujam da verdadeira essência de Deus. É necessário termos esta curiosidade para o bem, dessa aproximação, assim como Moisés se aproximou, dialogando, assumiu uma missão que à primeira vista ele se considerou indigno, para tanto que depois Arão vai ajudá-lo na missão, sendo porta-voz. Moisés que era gago, e foi Moisés que libertou o povo do Egito, da escravidão. Embora que ele não tenha entrado na terra prometida, contemplando apenas distante, mas cumpriu a sua missão. Ele não entra na terra prometida, mas permite com que o povo possa tomar posse da promessa, da herança reservada a eles. E ele não entra na terra prometida para dizer, para evidenciar que o povo não pertence a ele, mas sim a Deus. O povo é de Deus, nós somos de Deus. E a nós é reservada uma herança esta que é o céu, a Jerusalém celeste. E voltando para a resposta de Jesus aos discípulos, mediante aquela notícia que chegou aos seus ouvidos: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Que Deus nos conceda a vida e não a morte, porque a vida que Deus quer é a vida que Deus ofereceu na pessoa de seu Filho. O sacrifício que Jesus fez por nós não pode ser acolhido, ser visto por nós como algo que foi em vão, e não foi. Foi por mim, foi por você que Ele deu a vida. Ele não pecou, Ele não tinha pecado. Nós somos pecadores, e foi o nosso pecado que Ele assumiu. Tudo porque nos ama, tudo porque quer ver seus filhos trilhando o caminho do bem, retornando ao paraíso. Talvez a nossa caminhada esteja distante deste paraíso. Retorne para Deus.
Se aproxime dessa sarça ardente, deste fogo abrasador que é o coração de Deus. Esta palavra que aquece a nossa alma, a Eucaristia que nos alimenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. E Deus, revelando a sua identidade a cada um de nós, também nos convida a sermos sal da terra e luz para o mundo. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.